Senhores deputados, vamos dar início, ou melhor, reiniciar os nossos trabalhos em continuação da reunião anterior. Tão logo existam condições de funcionamento na sala, há demasiado ruído. Pedi aos senhores deputados que ocupassem os respectivos lugares. Já vamos com atraso substancial no início dos trabalhos. Temos connosco a Comissão Administrativa, como todos os senhores deputados podem notar. Para uma introdução, dava a palavra à senhora Presidente da Comissão Administrativa, a doutora Marina Ferrara. Muito obrigada, Sra. Presidente da Mesa, senhores deputados municipais, caros colegas da Comissão Administrativa. Apesar de ser fora da agenda, o que é anormal numa reunião de continuação, face a esta nova situação que estamos a viver na Câmara, entendeu a Comissão Administrativa solicitar à Presidente da Mesa a disponibilidade de algum do vosso tempo no sentido de vos transmitir aquilo que tem sido o nosso trabalho e aquilo que pensamos fazer ao longo destes cerca de 2 meses em que nos vai estar confiada a gestão corrente e dos assuntos urgentes e inadiáveis da cidade. Queria dizer-vos, em primeiro lugar, que esta é uma Comissão Administrativa que, como todos sabem, foi constituída por método de D'Hondt e que, portanto, tem 3 representantes do PSD e 2 representantes do PS. Entendemos nós, enquanto Comissão Administrativa, que não devíamos fazer prevalecer as nossas origens partidárias e pôr o interesse da gestão corrente da Câmara Municipal de Lisboa à frente destas tendências. Estamos, portanto, a exercer o nosso mandato durante este período de tempo de forma colegial. Estamos todos instalados na praça do município por forma a poder acorrer com a maior celeridade àquilo que forem todas as urgências e dentro de um espírito de solidariedade que tem presidido aos nossos trabalhos. Não iremos, ao longo deste período, permitir qualquer instrumentalização da Câmara ou dos seus serviços relativamente a questões político-partidárias. Fazemos absoluta questão disso. E, nessa medida, estamos, inclusive, disponíveis para os senhores deputados municipais ou os representantes das bancadas que queiram reunir-se connosco para, com maior detalhe, poder analisar aquilo e a nossa interpretação relativamente à forma como vamos conduzir a Câmara. Fizemos já hoje uma reunião com todos os diretores municipais e chefes de departamento, no sentido de lhes pedir todo o empenho e estabilidade na condução dos assuntos da cidade. Como todos sabem, a situação que mais preocupa neste momento a Comissão Administrativa tem natureza financeira. No entanto, podemos já assegurar que, fruto da gestão que tem vindo a ser feita, estão assegurados todos os pagamentos de salários, inclusive de subsídios de férias aos trabalhadores da Câmara, o que nos permite encarar com alguma tranquilidade este período que se adivinha. Naturalmente, contamos com o apoio da Assembleia Municipal nesta tarefa que também para nós é nova. Também nós não estamos 100% seguros daquilo que podemos ou devemos fazer. Mas iremos, relativamente a todas as matérias relativamente às quais temos dúvidas, e como todos sabem, em direito há sempre dúvidas, iremos sempre ter a interpretação mais restritiva. Na dúvida, vamos sempre ter o cuidado de não fazer, exceto se por razões de prejuízo para a cidade ou para os municípios, outra opção se justifique. E, portanto, era esta palavra que vos queria deixar, esta palavra de tranquilidade, esta palavra de normalidade no funcionamento da cidade, esta palavra de colegialidade e solidariedade no funcionamento desta Comissão Administrativa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente que a Comissão Administrativa terá da parte desta Assembleia toda a cooperação
e colaboração institucional e, naturalmente, neste momento que atravessamos, mesmo o apoio desta Assembleia para aquilo que a Comissão Administrativa entender. É uma disponibilidade de princípio que posso dizer que é comum a todos os grupos municipais e fica aqui registada. Reentrando na nossa ordem de trabalhos, vou pôr à votação a ata número 23, que foi onde ficámos. Senhores deputados, votos a favor? Algum senhor deputado que se queira abster? Votar contra? Aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos, proposta número 125/2007, aprovar a contratação dos empréstimos a curto prazo junto da Caixa Geral de Depósitos e junto do Banco Bilbao Vizcaya Argentária, Portugal S.A., nos termos da proposta, ao abrigo da alínea D do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. Há algumas inscrições, Srs. Deputados. Sr. Deputado Modesto Navarro. Senhora Presidente, Senhores Secretários, Excelentíssima Comissão Administrativa, caros deputados, caras deputadas. Em relação a esta proposta, que tem em vista um empréstimo de 30 milhões de euros a 2 bancos, nós, na Câmara Municipal, abstivemos-nos porque pensamos, e o otimismo da Senhora Presidente da Comissão levar-nos-ia a perguntar se de facto este problema já está resolvido e este empréstimo já não é necessário, mas pensamos, com certeza, continuará a ser necessário. E é um empréstimo que resulta de uma das últimas heranças do PSD e de Carmano Rodrigues na Câmara. Nós vemos que, afinal de contas, os empréstimos são remendos em vez de medidas sérias de emergência que propusemos. E lembrar aqui, obviamente, a situação de agravamento da Câmara Municipal do ponto de vista financeiro, com a retirada de 33 milhões de euros a Lisboa. Nós defendemos na Câmara Municipal medidas e propostas a apresentar na Assembleia da República para resolver o problema da situação. Foi proposta a alteração do mapa 19, anexo à Lei do Orçamento de Estado, uma proposta que, se fosse aceite essa alteração, não teriam sido retirados os milhões de euros que foram retirados a Lisboa. Mas o Governo não acolheu esta proposta e, portanto, estamos numa situação mais difícil em Lisboa. Vamos abster-nos nesta proposta, como dissemos, com o desejo claro e firme e com a disponibilidade também do PCP para que a situação financeira da Câmara Municipal de Lisboa e do município venha a ser resolvida nos tempos mais próximos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sobreda Antunes. Boa tarde, Sra. Presidente, senhores restantes membros da mesa, Comissão Administrativa, caras e caros deputados e deputadas, jornalistas público. Para ocorrer a dificuldades de tesouraria que possam surgir no corrente ano financeiro, a Câmara pretende, com a proposta número 125 de 2007, contrair 2 empréstimos de curto prazo no montante total de 30 milhões de euros junto de 2 instituições bancárias nos termos do artigo 38º da Lei nº 2 de 2007. A proposta é acompanhada por um mapa demonstrativo da capacidade de endividamento de curto prazo, mas em parágrafo algum ou qualquer rodapé da proposta se discrimina ou sequer se elude ao destino a dar ao montante deste endividamento. Pondera-se que o empréstimo de 30 milhões de euros sirva para prover que os trabalhadores municipais recebam um subsídio de férias, o que a Sra. Presidente da Comissão Administrativa acabou de dizer que talvez não venha a ser necessário, embora o próprio montante do empréstimo possa vir a não ser utilizado. Afirma o Sr. Vereador que se trata apenas de contração do empréstimo em conta caucionada, por outras palavras, uma medida cautelar, ou seja, uma garantia.
E isto porque a Câmara tem um fluxo de receitas, estou a citar, que depende de transferências que são sazonais, nomeadamente as taxas cobradas pelo município. Pelo que se pretende que o empréstimo seja uma, volto a citar, espécie de salvaguarda de segurança, designadamente dos trabalhadores, com o aumento das despesas fixas com o subsídio de férias. Embora o empréstimo possa ser tecnicamente defensável e o compromisso financeiro meritório para que não aconteçam problemas de tesouraria que inviabilizem pagamentos aos funcionários, a autarquia não deixa de ter um problema de liquidez para o qual o Executivo deveria atempadamente ter apresentado um plano para combater essa situação. Aliás, porque, por si só, o próprio pedido de empréstimo indicia a situação financeira em que a Câmara está. Agora, o que não se compreende nesta despesista gestão camarária é que a maioria tenha alegremente cedido verbas para um rally até África, suportado custos com o Rock in Rio, não pressionando a Braga Parques para compensar o município pelo uso indevido do estacionamento do Parque Mayer, ou tenha aprovado isenções de taxas de milhões de euros ao Sporting e ao Festival de Creamfields, ao mesmo tempo que propõe empréstimos de 30 milhões de euros para dificuldades de tesouraria. Mas não temos garantia para onde a verba poderá ser destinada. E não nos venham dizer que a oposição está a ser demagógica. Sabem porquê? Só as dívidas de curto prazo a fornecedores ascendem a 177 milhões de euros. Os orçamentos dos departamentos para este ano não chegam sequer para pagar as dívidas do ano passado. Há um litígio entre a autarquia e os construtores, porque a Câmara ainda não saldou as contas do túnel do Marquês, que poderão ascender a mais 4 milhões de euros. A central de compras para material de escritório está emperrada. Faltam consumíveis. A limpeza urbana está sem materiais, como por exemplo sacos de lixo para as zonas históricas, falta dinheiro para lâmpadas, consumíveis elétricos, manutenção dos cemitérios e dos espaços verdes, há viaturas paradas por falta de peças, caminhões de lixo sem condições para circular, veículos devolvidos por falta de pagamento do seu aluguer. Mais grave é o caso da manutenção da frota, que é de tal modo problemática que há nas oficinas um jogo de pneus novo para ir, à vez, com os carros à revisão. Quando voltam da inspeção, voltam a colocar-se as rodas antigas, com a eventual grave consequência da falta de segurança que tal facto acarreta. E isto já para não falarmos dos salários nas administrações das Churus e nas empresas municipais ou de vários projetos das juntas de freguesia da capital estarem paralisadas por falta de liquidez, que as leva a esperarem pela transferência de cerca de 557,7 mil euros, referente à comparticipação da componente de apoio à família, permitindo que as crianças do primeiro ciclo do ensino básico possam ter acompanhamento no espaço escolar antes das 9 da manhã ou até às 19. O que os lisboetas sabem é que pagam cada vez mais para receber cada vez menos da Câmara. A autarquia tem gasto cada vez mais com o seu próprio financiamento e, em troca, fornece cada vez menos serviços aos seus municípios. Este empréstimo é uma medida avulsa. Onde está um planeamento para o saneamento financeiro da Câmara? E vamos nós aqui dar o benefício da dúvida e aprovar mais um endividamento? Vamos passar um novo cheque em branco? Vamos transferir a responsabilidade para o Executivo que ia entrar após as eleições intercalares? Quem nos garante o destino que vai ser dado a estes 30 milhões de euros? E se não for usado em salários de férias? Será que o lema é o último a sair apaga as luzes e quem vier atrás que feche a porta do município? Obrigado. Senhora Deputada Sofia Dias. Muito obrigada, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Secretários, Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Administrativa, Excelentíssima Senhora Comissária, Excelentíssimos Senhores Comissários, Excelentíssimas Senhoras Deputadas Municipais, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, minhas senhoras e meus senhores. A presente proposta de contratação de 2 empréstimos a curto prazo junto da CGD e do BBVA suscita ao Partido Socialista 2 ordens de reflexões. Por um lado, a contratação destes empréstimos é feita num quadro de conhecimento insuficiente do valor real do passivo da Câmara, devido ao facto de não ter sido divulgado o relatório de execução financeira do primeiro trimestre.
alegou-se a necessidade de acorrer a eventuais dificuldades de tesouraria que pusessem em causa o pagamento das remunerações dos trabalhadores da Câmara, invocando a diminuição da receita estrutural da idilidade nos primeiros meses deste ano, mas a verdade é que não dispomos de elementos para avaliar a real situação financeira da Câmara. Por outro lado, não obstante o desconhecimento pormenorizado da situação financeira a que se aludiu, todas as informações de que dispomos apontam no sentido destes empréstimos serem um mero paliativo, quando a resolução dos problemas financeiros de que a Câmara padece exigiria medidas estruturantes e de fundo. Com efeito, do nosso ponto de vista, a contração destes empréstimos está para a atual situação da Câmara como a prescrição de analgésicos a um paciente cujos órgãos estão a entrar em falência generalizada. Assim, é nosso entendimento que a resolução duradoura dos problemas financeiros da Câmara passa pela aprovação de um plano estruturado de recuperação financeira. Tudo mais são meros balões de oxigênio. Apesar destas considerações e no que à proposta concretamente diz respeito, somos sensíveis à necessidade exposta de acorrer a eventuais dificuldades de tesouraria com a celeridade exigida pelo pagamento de despesas correntes, nomeadamente salários e pagamentos conexos, e, simultaneamente, reputamos de satisfatórias as condições do empréstimo, pelo que nos iremos abster na votação. Muito obrigada. Sr. Deputado Carlos Marques. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários da Mesa, Senhora Presidente da Comissão Administrativa, Senhores Membros da Comissão Administrativa da Câmara, em primeiro lugar, permite saudar-vos e saudar as palavras da Senhora Presidente da Comissão Administrativa e, da nossa parte, contarão com a colaboração necessária para que este período de transição que vai decorrer até que a nova Câmara possa vir a tomar posse após os cidadãos de Lisboa se pronunciarem, contarão da nossa parte com completa disponibilidade para o que entenderem. Estamos a discutir uma proposta de um empréstimo de mais de 30 milhões de euros. Foram cumpridos os preceitos legais, foram consultados 9 bancos, era obrigatório consultar 3, foram apresentados os trâmites legais dessas consultas e propõe-se a abertura de uma conta calcionada em 2 bancos, no valor de metade dos 30 milhões. A primeira vez que esta proposta veio a lume, aliás, uma jornalista, minha amiga, que está ali sentada há bocadinho, me perguntava ali fora, no corredor, isto é para pagar os salários dos trabalhadores, vocês vão votar contra pagar os salários aos trabalhadores? É evidente que, tendo lido a proposta na sua globalidade e tendo lido o debate na Câmara, em nenhum local está escrito que este dinheiro é para pagar os salários dos trabalhadores. Está escrito que há hipóteses de haver rupturas de tesouraria. É evidente que está escrito que há hipóteses de ser necessário ter uma conta calcionada a que recorrer caso haja alguma ruptura. Fiquei bastante mais tranquilo com a posição que a Sra. Presidente da Comissão Administrativa aqui trouxe, de que há alguma capacidade de conseguirmos aguentar este tempo. Porque, em nosso entender, nós não estamos de acordo que se contraiam mais empréstimos. 1.265 milhões de euros de endividamento que esta Câmara já tem é uma coisa que a nós não passa pela cabeça. É superior a qualquer orçamento da Câmara. O endividamento que a Câmara tem neste momento. E qualquer ação que tínhamos que fazer é a ação de cortar despesas. Cortar despesas para sanear esta situação financeira da Câmara. Não temos qualquer outra hipótese. E cortar despesas, senhores deputados, eu vou-vos lembrar o que disse aqui há 6 anos, no dia em que o presidente eleito do PSD veio aqui apresentar uma proposta sobre um facto de grande importância para a cidade de Lisboa, como são sempre, que era o Euro 2004, e que tinha acabado de dizer o Dr. Santana Lopes num programa de televisão na segunda-feira anterior, de que não daria um tostão aos clubes de futebol. Está gravado, foi na televisão, ele disse, e está nas atas desta Assembleia que o Bloco de Esquerda disse a seguir, aqui na terça-feira seguinte. Dr. Pedro Santana Lopes, se o senhor cumprir o que disse na televisão, num debate televisivo desportivo, onde o senhor é comentador, que disse que, enquanto for Presidente da Câmara, não dará um tostão aos clubes de futebol, contará com o nosso voto favorável, contará com o nosso apoio. O que acontece é que, apesar disso estar tudo escrito,
depois chegou uma proposta a esta Assembleia Municipal, onde, ou por compra de terrenos ao Benfica, ou por entrega de alvarás de bombas de gasolina, ou por presumíveis lucros de presumíveis vendas de presumíveis apartamentos que ainda hoje não existem, trouxe o Expresso, que acho que os seus deputados entenderão que não é, já vos disse na última sessão, não é de certeza a propriedade de nenhum elemento fundador do Bloco de Esquerda, trazia ao Expresso umas contas que dizia que ao Sporting foram dados por valores ou não entrados na Câmara, ou por aquilo que a Câmara teve que gastar 12 milhões de contos, e ao Benfica outros 12 milhões de contos, ou seja, 24 milhões de contos. Mas não contente com isto, veio agora o IGAF dizer que, além disso, esta Câmara, através de uma da sua empresa municipal, onde tem 100% do capital, já pagou ao Benfica e ao Sporting uma pergunta que estamos fartos de fazer há meses. Foi feito há mais de 2 anos, por unanimidade dos partidos que estão na Comissão de Finanças. Estão aqui os membros, vários dos membros estavam nessa Comissão de Finanças. Ao Presidente da EPUL da altura, se pagou ou se não pagou ao Benfica e ao Sporting uma cláusula desse contrato que dizia que dos presumíveis lucros que viesse a haver da venda de 200 apartamentos no Vale de Santo António, 200 apartamentos na outra urbanização que seriam 200 para o Benfica, 200 para o Sporting, 1/3 seria para a Câmara, 1/3 seria para a EPUL e 1/3 de 200 seria para o Sporting, 1/3 seria para o Benfica. Nenhum dos apartamentos está construído e vem agora a Inspeção-Geral de Finanças dizer que a EPUL já pagou ao Sporting e ao Benfica uns lucros que não sabem como existem, que nós votámos aqui, que seria apenas 1/3 dos lucros realizados. Está escrito na deliberação. Está escrito. Isto para não vos falar, senhores deputados, de que o líder da empresa privada Rock in Rio, e falo de empresas privadas sem qualquer problema, porque como os senhores deputados sabem, eu também tenho uma empresa privada, portanto não tem problema nenhum sobre isso, não é porque seja qualquer outra coisa, mas chegou ao Brasil e fez uma declaração dizendo que só do Rock in Rio Lisboa tinha levado 2 milhões de lucro. Mas a Câmara, pedimos aqui contas e até hoje ainda não soubemos rigorosamente quanto custou à Câmara o Rock in Rio. Nós calculamos para cima de 3 milhões de euros. Mas podíamos continuar com o Creamfields, podíamos continuar com o Portugal Dakar, mas deixemos isso porque algumas coisas podem ser até do interesse da cidade. Mas continuemos com as empresas municipais e com os conselhos de administração das empresas municipais que sucessivamente os seus deputados e os executivos da Câmara não querem acabar e reestruturar todas essas despesas que são duplicações de despesas e que são gastos enormes para o município. Por isso, senhores deputados, empréstimos para continuar com despesismos, empréstimos para continuar a esbanjar os dinheiros dos impostos dos lisboetas, desculpem, com o Bloco de Esquerda não contam, não votaremos, custa o custar, nós estamos contra mais endividamento e este esbanjamento que tem havido na Câmara de Lisboa. Isto naturalmente não tem nada a ver com a atual Comissão Administrativa, tem a ver com uma proposta que vem da anterior Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Rui Roque. Senhora Presidente da Assembleia, senhores secretários, caros membros da Comissão Administrativa, colegas deputados, público, funcionários da Câmara, da Assembleia. O empréstimo que agora nos é apresentado para que nós discutamos e votemos resulta da necessidade de prevenir as dificuldades de tesouraria que derivam também da irregularidade e dificuldade de previsão do arrecadamento da receita. Não temos dúvidas quanto a isso e é algo que é normal em qualquer instituição, em qualquer empresa. Não nos satisfaz, apesar de tudo, esta argumentação, porque é, a nosso entender, já expresso, aliás, nas discussões sucessivas dos orçamentos para 2006 e 2007, também na discussão e votação das contas de 2006, que a Câmara Municipal continua a não atuar de forma eficaz e eficiente na contenção da despesa. É, para nós, um discurso recorrente, mas que, infelizmente, parece continuar a cair em saco roto. E a consequência, obviamente, é a de que as necessidades de financiamento da Câmara vão continuar a crescer, porque existe, sistematicamente, um desequilíbrio estrutural entre a despesa e a receita.
Assim, esta medida que agora é proposta apenas vem confirmar que não houve qualquer mudança significativa na gestão da CML no que diz respeito a estas questões que temos vindo a levantar. Não se alterou estruturalmente o comportamento económico-financeiro da Câmara, pelo que após o uso deste empréstimo, muito provavelmente, outros seguirão se os nossos alertas não forem seriamente considerados. Ou, também é verdade, poderá não haver mais empréstimos bancários e mais alguns fornecedores continuarão, passa a expressão, a arder com o seu dinheiro, porque se dos bancos não vem, de mais sítio nenhum poderá vir para pagar, de facto, as despesas que a Câmara sucessivamente vai fazendo, vai comprometendo e não vai pagando. Portanto, é apenas, de facto, um pequeno balde num incêndio florestal. Enfim, vai fazer algum vapor, vai animar, se calhar, o bombeiro que está ali ao lado, mas no fim vai tudo arder. Também há que não esquecer a responsabilidade do governo PS, porque quer se queira, quer não, e como já foi exaustivamente demonstrado por todas as forças políticas, houve, de facto, falhas no orçamento, houve falhas, enfim, que se poderão considerar erros ou não, intencionais ou não, mas que, de facto, sonegaram à Câmara Municipal cerca de 30 milhões de euros, segundo os números que vamos ouvindo. Dir-se-á que esses 30 milhões de euros não eram a panaceia, não eram a salvação da Câmara. Não eram, e aliás, isso é aquilo que nós afirmamos sistematicamente nas nossas intervenções relativas ao orçamento e relativas a todos os assuntos económico-financeiros da Câmara. De facto, não eram os 30 milhões de euros do Governo que nos iriam salvar, mas esses 30 milhões são devidos à Câmara Municipal e, como tal, é inqualificável que ninguém, de facto, consiga demover o Governo no sentido de repor aquilo que é a justiça nessa matéria. Vamos abster da votação deste empréstimo porque, inevitavelmente, a não contratação deste empréstimo poderá trazer problemas graves nos compromissos da Câmara, seja para trabalhadores, sejam outros, mas estaremos particularmente vigilantes no acompanhamento do uso que dos meios financeiros da Câmara, estes ou outros, for dado no futuro próximo. Não largaremos, de facto, este assunto. O reequilíbrio económico-financeiro da Câmara Municipal é absolutamente crucial e medida nenhuma de política camarária funcionará se, de facto, não tivermos a coragem de alterar estruturalmente a despesa da Câmara Municipal. É algo que vai doer muito, mas uma cirurgia também dói muito, mas muitas vezes é a única solução. E é de uma cirurgia séria que a Câmara Municipal está a precisar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, não havendo mais... Quer a palavra? Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados Municipais. Em nome da Comissão Administrativa, queria prestar alguns esclarecimentos sobre algumas afirmações que aqui foram feitas e tentarei fazê-lo com a maior objetividade possível. A Comissão Administrativa esteve a analisar este empréstimo, no sentido de o vir aqui defender, e entendemos que, face às condições que foram negociadas e à situação de tesouraria da Câmara, é desejável que esta facilidade de crédito seja aprovada. Trata-se de uma facilidade de crédito que tem que ser amortizada até ao fim do ano e, portanto, para ocorrer a situações extremas de rupturas de pagamento. Como disse na minha intervenção inicial, estão neste momento assegurados os pagamentos de salários, bem como de subsídios de férias. Mas não podemos esconder de ninguém, nomeadamente dos senhores deputados municipais, que a gestão de tesouraria tem algumas dificuldades e está a ser feita de uma forma muito, peço desculpa pela palavra, à pele. E, portanto, no sentido de evitar qualquer imprevisto, qualquer contingência que possa acontecer e que sempre acontece na cidade de Lisboa, entende a Comissão Administrativa que este empréstimo, esta facilidade de crédito, é uma almofada que nos permite encarar com bastante serenidade a gestão destes meses que se aproximam. Gostava de pedir a atenção da Assembleia Municipal para que se trata de uma facilidade de crédito com spread zero, que não tem qualquer encargo a não ser se for utilizada
e que, de acordo com o que está previsto no Orçamento de Estado, tem que ser paga até 31/12, no caso de ser utilizada. Entendemos, por isso, que, se a Assembleia Municipal assim o entender, este é um empréstimo que pode contribuir para a normalidade de gestão da Câmara Municipal durante este período. Muito obrigada, Sra. Presidente. Prestados que estão esclarecimentos, estamos em condições de votar. Votos a favor? Votos a favor do PSD. Abstenções? Abstenções do CDS-PP, PS, PCP. Votos contra? Votos contra do PEV e do Bloco de Esquerda. Está, portanto, aprovada por maioria a proposta número 125/2007. Vamos passar à discussão e votação da proposta 133/2007, aprovar o regulamento específico do Parque de Estacionamento do Parque Mayer, a explorar pela EML, Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, Empresa Municipal, nos termos da proposta, ao abrigo da alineado número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. Inscrições. Sra. Deputada Sofia Dias. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Comissão Administrativa, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Relativamente a esta proposta, cabe em primeiro lugar manifestar satisfação pelo facto de, tendo havido uma permuta com a Braga Parques e cabendo a posse do Parque Mayer à Câmara, terminar com a exploração daquela área como parque de estacionamento pela citada empresa, situação a todos os títulos irregular, passando a EML a ser autorizada a fazê-lo no âmbito da concessão de estacionamento à superfície na cidade de Lisboa. Estranha-se, aliás, que a exploração de estacionamento pela Braga Parques tenha decorrido tranquilamente durante 2 anos sem que o Executivo Camarário nada tenha feito para mudar tão pública e notória ilegalidade. Registra-se também que tenham sido acolhidas na proposta inicial as alterações apresentadas pelo Partido Socialista, nomeadamente a inclusão na epígrafe da formulação autorização de exploração pela EML, facto que não decorria linearmente da concessão atribuída à EML naquela zona, e o ajuste do valor para o caso de perda de título de estacionamento para 20 €, desincentivando assim tentativas fraudulentas de diminuir os custos associados a estacionamentos de longa duração, simulando a perda do bilhete, depois que o valor inicialmente constante da proposta de 10 € podia servir para beneficiar potenciais infratores. Assim sendo, esta proposta contará com o voto favorável do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Heitor de Sousa. Obrigado, Sra. Presidente. Senhores membros da Comissão Administrativa, boa tarde. Caros deputados e deputadas, nós vimos aqui expressar a nossa perplexidade pela apresentação de uma proposta que constitui uma forma de concretizar uma política que se supõe que existe para a cidade e, nessa medida, achamos que ela, porque é uma forma de concretizar uma política de estacionamento para a cidade, repito, pensamos que é uma proposta que extravasa completamente as prerrogativas desta Comissão Administrativa. A Câmara não pode lamentar-se publicamente que houve determinadas coisas que não foram aprovadas para grande desilusão de alguns promotores imobiliários que existem nesta cidade, não pode vir lamentar-se para a comunicação social, dizer que vejam lá aqueles malvados que deitaram abaixo a Câmara Municipal quando estávamos em vias de aprovar isto e aprovar aquilo, e depois fazer de conta que não se passa nada e trazer aqui uma proposta de política que sai completamente fora das competências de uma Comissão Administrativa que se deve limitar
a gerir o que existe e não a criar outras coisas para fazer essa gestão. Nós pensamos que, deste ponto de vista, esta proposta não devia ter sido sequer apresentada a esta Assembleia Municipal, deveria ter ficado prejudicada, como ficaram prejudicadas outras propostas que, eventualmente, até teriam sido ou terão sido aprovadas em reunião de Câmara, mas que não o poderão vir agora ser sujeitas à Assembleia Municipal. Em segundo lugar, achamos que a apresentação da proposta, porque constitui uma forma de aplicação de uma política de estacionamento com a qual nós estamos em total desacordo, por essa razão, esta proposta apenas vai ter como resultado prático não estender uma área que ainda não tinha sido gerida pela EML do ponto de vista do estacionamento da superfície na cidade, mas vai ter como resultado convidar mais carros a entrarem no centro da cidade e a virem estacionarem para dentro do centro da cidade. Porque, como a senhora vereadora Marina Ferreira disse, e bem, nestes processos verbais que acompanham estas propostas, o tarifário que é proposto para este novo parque de estacionamento da EML é mais barato do que aquele que estava proposto na altura da Braga Parques. Isto vai ter como efeito que muitos carros vão ter uma oportunidade de estacionar no centro da cidade de forma mais barata ainda do que o tinham feito até agora. E isto é uma segunda razão pela qual nós achamos que esta proposta não devia ter vindo à Assembleia Municipal. Porque aprovar esta proposta significa nós manifestarmos o nosso acordo com uma política de estacionamento fundamentalmente errada e que tem vindo a ser errada, infelizmente, desde que há uns mandatos atrás houve um executivo municipal que resolveu começar a esburacar o centro da cidade e leiloar o espaço público da cidade para o transformar, para o privatizar e para o transformar em parques de estacionamento que têm que ser alimentados pela presença e entrada de carros, de veículos privados dentro da cidade. Esta política de mobilidade que tem este sentido estratégico é uma política de mobilidade errada. Aquilo que deveria acontecer com a criação desta possibilidade no Parque Mayer era a Câmara preocupar-se em acordo com a Junta de Freguesia do sítio, fazer uma gestão do espaço, dando a possibilidade de estacionamento para os residentes e dando a possibilidade de estacionamento para os comerciantes. E mais nada, porque isso é que era o indispensável, isso é que era a correr, e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, se aqui estiver, não o estou a ver, mas se aqui estivesse, sabe que isto é assim, porque ele faz parte de uma comissão à qual eu também pertenço, e sabe que as queixas de residentes e de comerciantes na zona são muitas, e este parque de estacionamento, se não fosse incluído na voracidade comercial de que a EML tem vindo sistematicamente a dar mostras, com o apoio, o beneplácito da atual Comissão Administrativa ou Conselho de Administração da EML, se isso não acontecesse na cidade, poderia criar-se aqui uma possibilidade de gerir o estacionamento para residentes e de comerciantes de forma completamente diferente que aquela que a EML sabe fazer, ou melhor, anuncia que quer fazer no estacionamento público de superfície na cidade de Lisboa. Por último, a terceira razão para a qual nós achamos que esta proposta não faz sentido sequer vir a esta Assembleia é que ela, para vir à Assembleia, devia ser acompanhada de uma explicação da parte da anterior Câmara Municipal e desta Comissão Administrativa em particular, em relação a esta Assembleia, uma explicação que dissesse o que é feito do dinheiro que indevidamente a Braga Parques cobrou aos lisboetas durante 2 anos,
o que é feito desse dinheiro. Já devolveu esse dinheiro à Câmara Municipal? Estamos a tentar passar uma esponja por cima daquilo que a Braga Parques fez ilegalmente no parque de estacionamento do Parque Meyer e que apenas foi descoberto e foi trazido a esta Assembleia porque a Comissão eventual para o Parque Meyer foi lá e descobriu que a Braga Parques ainda estava a fazer a exploração do parque de estacionamento, porque senão continuava tudo na mesma. Na maior, a Braga Parques a cobrar, a Câmara a borrifar-se, a EML nem se lembrava que havia esta hipótese de negócio e, portanto, ficava tudo tranquilamente até que algum dia, porventura, algum responsável da Câmara fosse lá e tivesse que pagar estacionamento para entrar no parque de estacionamento do Parque Meyer. Nessa altura, talvez, se lembrasse de trazer essa questão aqui à Assembleia Municipal. Não fora a ação e a atividade da Comissão Eventual para o Parque Meyer e, provavelmente, este assunto nem sequer teria merecido uma proposta específica por parte da Câmara Municipal. Portanto, senhores caros deputados e deputadas, por estas 3 razões, nós votaremos contra, porque não temos outro remédio senão de o fazer, mas continuamos a achar que esta proposta não caberia sequer nesta ordem de trabalhos. Obrigado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, 3 esclarecimentos. A responsabilidade desta proposta, ou do agendamento desta proposta, não poderia ser em circunstância alguma da Comissão Administrativa, como é evidente. Ela foi aprovada pelo anterior Executivo e seguiu o seu iter procedimental. Portanto, a Comissão Administrativa não tem no agendamento desta proposta nenhum tipo de responsabilidade. Por outro lado, as propostas têm todas a mesma legitimidade uma vez aprovadas. Não é lícito agendar ou desagendar, tarefa que compete a esta Assembleia em função desse juízo, mas sim em função de um juízo de legalidade. Vossa Excelência pode discutir, do ponto de vista de debate político, se concorda ou discorda dela. Isso é uma questão, uma liberdade que nos assiste. Não quanto à legitimidade do seu agendamento. De resto, informo os senhores deputados que esta matéria foi discutida em Conferência de Representantes, onde se colheu a sensibilidade generalizada das forças políticas que aqui estão presentes e, portanto, não sucedendo o que sucede com a queda Assembleia-Governo, não está aqui em causa a discutibilidade da legalidade de agendamento de propostas. É um esclarecimento que fica. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado pelos seus esclarecimentos, Sra. Presidente, mas eu devo, se calhar, recordar que eu, na minha intervenção, tive o cuidado de sublinhar que esta proposta, na medida em que traduz, concretiza uma política de estacionamento que eu considero errada para a cidade, e porque ela é um instrumento de concretização dessa política de estacionamento, e porque ela não deveria ser o abandono da Braga Parques por ação da Comissão Eventual do Parque Meyer. Deveria ser uma oportunidade de rever a política de estacionamento para a cidade. Isso caberia necessariamente ao próximo Executivo Municipal fazê-lo. Por essas razões, por razões de política e de oportunidade política, é que eu sustentei a ideia de que ela não deveria ser sequer apresentada a esta reunião. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica então clarificado o entendimento de Vossa Excelência, clarificado o entendimento da mesa, para que dúvidas não subsistam sobre a validade das propostas. Sr. Deputado Feliciano David. Senhora Presidente da Assembleia, Senhores Secretários, excelentíssimos membros da Comissão Administrativa, caríssimas colegas e colegas desta Assembleia. A Câmara
que teve responsabilidades neste processo da Braga Parques e aprovou esta proposta, caiu. Portanto, a análise da proposta, a sua apreciação, está de certo modo prejudicada. Mas não se pode discutir esta proposta sem chamar à colação a questão do negócio do Parque Mayer. Um negócio que foi viabilizado por todos os membros, os partidos desta Assembleia, com exceção do meu partido, o PCP, e do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, e dos Verdes. O Bloco de Esquerda aprovou também esta proposta. Foi conivente neste negócio do Parque Mayer. Um negócio em que o município gastou, ou por outra, desbaratou quase 80 milhões de euros, até ao momento, e que contribuíram largamente para a situação de descalabro económico desta Câmara. Um negócio que suscitou as maiores dúvidas, como sabem, e que levou o PCP a apresentar ao Ministério Público uma reclamação, ou por outra, uma acusação, que se veio a revelar, até o momento, com fortes indícios, que levou, portanto, à queda direta, foi a mais direta, do Executivo, do PSD. Afinal, e sobre esta proposta, há questões, a proposta 133, há questões que se colocam e às quais ainda não foi dada a resposta. A primeira questão é que, como aqui já foi referido, depois do negócio feito, a Braga Parques continuou a explorar o parque de estacionamento e em terrenos que já não lhe pertenciam, que eram de pertença da Câmara. E, de facto, a Câmara, como aqui já foi referido, nada fez e foi, de facto, a Comissão de Acompanhamento de Marco Mayer que levantou esta questão. E porquê? Por negligência? A que título é que, de facto, a Braga Parques continuou a explorar esse negócio? E qual foi a receita que teve dessa exploração? Era importante que fosse esclarecido, porque durante 2 anos a Braga Parques explorou algo que não lhe pertencia. A segunda questão é que no negócio realizado ficou consignado que, efetivamente, a Braga Parques libertava o Parque Mayer de quaisquer ónus. E esse compromisso parece que ainda não foi assumido. São questões bastantes para dúvidas que têm de ser esclarecidas para que o meu partido, o PCP, se abstenha na votação desta proposta. Muito obrigado. Para que efeito, Sr. Deputado? Uma segunda intervenção, então primeiro o Sr. Deputado Sobreira Antunes. Presidente. Começamos brevemente por recordar que a proposta número 36/2005 da Câmara Municipal referia que os terrenos do Parque Mayer e da antiga Feira Popular seriam, vou citar, transmitidos livres de ónus, encargos ou responsabilidades. Pelo que, a propósito desta proposta número 133/2007, hoje em discussão, pedimos os seguintes esclarecimentos. Primeiro, diligenciou a Câmara Municipal junto da Braga Parques para se resolver o que se ficou de resolver até à permuta, ou seja, os problemas dos moradores e dos comerciantes do Parque Mayer? Iniciou a Câmara Municipal um processo negocial com a Braga Parques, de forma a encontrar um valor que esta deverá pagar à Câmara pela exploração do recinto como parque de estacionamento desde agosto de há 2 anos até à saída definitiva do local? Se sim,
Qual o valor calculado para essa compensação monetária e para quando se prevê o seu pagamento? Aguardamos uma resposta. Obrigado. Sr. Deputado Carlos Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não tencionava voltar a falar neste ponto, porque já tinha manifestado a sua opinião, mas lamentavelmente a posição do PCP, da qual temos estado pacificamente calados, gostávamos de dizer ao meu amigo pessoal que a história não se reescreve. E contar apenas um episódio de uma história completa pode dar para eu virar tudo ao contrário. E dizer apenas que votámos a favor daquela proposta e não dizer que antes disso nós, conversando com o PCP, fizemos uma proposta condicionante, dizer que só votaríamos se fossem completadas 4 condições, não dizer isso, é não contar a história, e mais é não contar a história, que na Assembleia seguinte, como o Sr. Presidente da Câmara não cumpriu aquilo que aqui disse que ia cumprir, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta que foi votada pelo PCP e pelo Partido Socialista, que fez maioria nesta Assembleia e que retirou a nossa votação política global de todos sobre a proposta do negócio da Braga Parques. Os seus deputados podem continuar a vir aqui constantemente dizer que o Bloco de Esquerda é conivente com a Braga Parques, mas eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, o vereador que foi tentativa de corrupção a quem quiseram pagar para tirar um processo de tribunal sobre a Braga Parques que impede o negócio da Braga Parques ir para a frente foi o vereador do Bloco de Esquerda. É um facto. Segundo problema, o PCP pode contar com o seguinte: nós não vamos vir aqui argumentar as propostas que o PCP viabilizou, e basta lembrar uma, Sr. Deputado. Fomos o único partido aqui nesta Assembleia que votámos contra, que os terrenos que a Câmara deu ao Sporting para fins desportivos pudessem ser usados para fins de especulação imobiliária. Fomos o único partido que votámos contra. Sr. Deputado, a nossa guerra é para aquele lado. Eu espero ter terminado aqui qualquer mais conversa entre nós sobre este assunto, porque temos uma guerra a travar e a guerra é contra quem tem dirigido esta Câmara e tem levado esta Câmara a isso. E, portanto, da nossa parte, espero que termine aqui de vez termos reescrito a história, porque a história está toda escrita e está toda nas atas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Feliciano David tem naturalmente a palavra. Sr. Deputado Carlos Marques, também eu retribuo a amizade que tenho e a consideração por si. Mas a questão é política. E o senhor veio aqui defender-se e percebe-se porquê. Mas é uma defesa muito difícil. Sr. Deputado Carlos Marques, esta questão foi uma questão crucial para Lisboa. Com certeza que se os senhores tivessem votado aqui como nós votámos, e se o PS tem votado como nós votámos, nada disto acontecia, nem sequer, possivelmente, a Câmara teria caído. Não queremos fazer, digamos, atirar para o Bloco de Esquerda e para o PS as responsabilidades do que se passou nestes 2 anos e meio. Longe disso. Agora, este negócio do Parque Mayer é um negócio nebuloso e que teve a vossa cumplicidade. A verdade é esta. E quando os senhores dizem... Ouça, Sr. Deputado. Senhores deputados, não há diálogos. Quando os senhores dizem que condicionaram ao Sr. Deputado o inferno está cheio de boas intenções, e acredito que tivessem boas intenções, mas os senhores deram um cheque em branco à gestão do Carmona, portanto, do PSD, deram um cheque em branco, acreditaram, mas o senhor sabe, quando fez a proposta, a recomendação, que seria mais uma recomendação, ela não tem poder vinculativo. Portanto, quiseram remediar apenas uma situação que já estava consumada.
Portanto, terão de assumir politicamente as vossas responsabilidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores Deputados, Sr. Deputado Saldanha Serra tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Membros da Comissão Administrativa, Srs. Deputados Municipais. Eu não resisto a evidenciar aqui aquilo que se passou na discussão desta proposta. Não resisto. Acho que ela é lapidar, a discussão que aqui existiu à esquerda, é lapidar sobre a forma como os lisboetas e aquilo que os lisboetas podem esperar da esquerda no governo desta cidade. Soubemos aqui, pela voz do deputado municipal Carlos Marques, que o Bloco de Esquerda tem uma guerra, e repetiu 2 vezes, uma guerra e apontou para este lado das bancadas. Nós não temos guerra com ninguém, Sr. Deputado Municipal. Mas nós agora percebemos a postura do Bloco de Esquerda, que em tempo de guerras o Bloco de Esquerda não limpa armas, e percebemos porque é que o Bloco de Esquerda tem atuado como tem atuado na Câmara e na Assembleia Municipal. E percebemos também os problemas que a esquerda tem em afirmar-se em Lisboa pela discussão que agora aqui geraram todos vós. Foi edificante e foi paradigmático daquilo que será a vossa campanha e daquilo que os lisboetas poderiam esperar se a esquerda vencesse em Lisboa. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Coelho. Era para pedir um favor ao Sr. Deputado Saldanha Serra. É que a esquerda, estou convencido, vai vencer as próximas eleições, mas é o Partido Socialista, porque há esquerda e há esquerda. De qualquer dos modos, queria dizer ao Sr. Deputado, o que foi lapidar foi a forma como o PSD tratou a maioria que tinha, e em muito particular o Presidente da Câmara que tinha. O que foi lapidar foi a forma pouco solidária como o PSD se relacionou com o engenheiro Carmona Rodrigues, que ele, aliás, teve o cuidado de dizer no seu discurso ainda há dias. O que foi lapidar foram as vossas divisões internas. O que foi lapidar foram as vossas confusões. O que foi lapidar foi a situação caótica e financeira com que os senhores deixaram o município de Lisboa. Isso é que foi lapidar e por isso é que os senhores serão penalizados. Senhores Deputados, vamos manter a ordem. Sr. Deputado Modesto Navarro. Senhora Presidente, caros deputados, de facto, à esquerda e à memória, e toda a gente esteve aqui, aqueles que cá estiveram, e assistiram àquilo que se passou. E sobre isso, as coisas estão claras. As coisas estão claras. Agora, não está clara é esta questão desta proposta, porque a Comissão de Acompanhamento do Parque Mayer foi efetivamente ao Parque Mayer e detonou uma situação que estava abandonada pela Câmara Municipal, em que a Braga Parques explorava o parque há 2 anos perfeitamente à vontade, em que encontramos comerciantes perfeitamente angustiados com a situação, encontramos uma situação de instabilidade e de insegurança terrível que continua, e é sob pressão da Comissão que a Câmara Municipal toma medidas e retira a Braga Parques daquela situação. Mas não exigiu à Braga Parques a reposição do dinheiro que a Braga Parques ganhou, não beneficiando o Parque Mayer, antes ajudando a destruir o Parque Mayer. É ir lá e ver qual é a situação. E sobre este aspecto do dinheiro, da reposição do dinheiro, sobre a questão da insegurança e da situação terrível dos comerciantes, a Câmara diz zero. É a Câmara de PSD sobre isto na Câmara Municipal a discutir esta proposta, disse zero. E nós colocámos questões. Era necessário realmente tomar medidas para que o Parque Mayer seja seguro. E o Parque Mayer, tal como está,
mesmo agora com a exploração da EML, porque é disso que se trata, é ir para lá, sacar dinheiro, digamos, da maneira como toda a gente sabe que a EML saca em Lisboa, mas os interesses de Lisboa, aquele património extremamente importante, histórico da cidade, esse fica para trás. O PSD com isso não quer saber e vem aqui o Sr. Deputado Saldanha Serra dizer coisas que de facto não devia dizer, porque o que está em causa é o julgamento da gestão do PSD na Câmara Municipal, e os lisboetas sabem o que se passou, sabem o que se passa e vão exercer esse poder condenando o PSD. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Marques, para uma muito rápida segunda intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer ao Sr. Deputado Saldanha Serra que, como é evidente, nós não trouxemos os abusos nas metralhadoras, mas o Sr. Deputado, se quiser levar à letra, posso ler o Essa de Queiroz, mas fazia-lhe bem ler o Essa de Queiroz porque ele usa várias tantas expressões, outros tribunos do tempo da República usaram várias expressões, não lhe fazia nada mal ler algumas dessas expressões para entender como às vezes se usam expressões que são normais, porque toda a gente entende as figuras que estamos a usar. Mas o Sr. Deputado não tem outras coisas para dizer, portanto usa essas, é normal, é natural. Acabou de cair uma Câmara sua, portanto é natural, a gente entende. Mas quanto ao resto, queria dizer o seguinte, a nossa posição sobre este assunto é clara, foi defendida pelo nosso deputado Heitor de Sousa. Estamos contra que isto se faça, que isto seja necessário fazer agora e queremos que seja tratado com a Braga Parques a reposição dos dinheiros que receberam enquanto estiveram a administrar, a recuperar aquele terreno e a recolher ali carros e a ganhar dinheiro sem que aquilo fosse deles. Segundo, sobre todos os problemas do passado, a situação é tão simples quanto isto. Na próxima campanha eleitoral, o Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta. E vamos ver quem é que se define perante ela. É tão simples. Nós vamos propor anular todo o negócio da Braga Parques, municipalizar o Parque Mayer, os tribunais que decidam qual é a indenização, fazer loteamento no sítio da Feira Popular, em que seja feita asta pública lote a lote, e os nossos economistas já concluíram que se esta ação for feita, mesmo pagando a indenização ao Parque Mayer, a Câmara ganhará 50 milhões de euros. Veremos quem está de acordo com esta proposta, porque ela é clara, precisa e fica o assunto resolvido. Quem estiver de acordo, naturalmente estaremos unidos para votar. Muito obrigado. Sr. Deputado José Rui Roque. Bom, uma intervenção rápida. Começaria por dizer, já agora que estamos aqui nas disputas de que há direitas e esquerdas e outras que mais ou menos, que não restem dúvidas, de facto, eu acho que de facto há umas à esquerda, depois há aqui um centro com alguma confusão, e não tenham dúvidas, existe uma direita, nós não temos medo de nos afirmar como tal, somos de direita e continuaremos a ser. E do nosso lado não há confusão nenhuma. A nossa postura, mesmo quando na Câmara Municipal foi clara, foi evidente, em devido tempo daremos conta daquilo que achámos que fizemos de bem e de mal enquanto estivemos na governação da cidade, com as limitações que obviamente resultavam da nossa posição minoritária, mas que assumimos de alma e coração. Passando à questão do regulamento, eu começo por estranhar, de facto, a inércia da Câmara Municipal relativo ao abuso, não posso ter outra frase para isto, outra designação, da Braga Parques. Mas, enfim, como ninguém provavelmente lhes questionou o uso que estavam a fazer do espaço, eles, muito economicamente, foram aproveitando. E, de facto, quem tinha que defender o património da Câmara não o fez e gostaria, de facto, de tentar perceber porque é que isso aconteceu. Em relação ao regulamento, provavelmente, iremos votar a favor porque, independentemente de vir tarde, a utilização do espaço por parte da Câmara Municipal, neste caso da EML, a EML, neste caso, não tem qualquer responsabilidade e, portanto, não deve ser penalizada nem acusada de qualquer outra culpa que não seja a de tentar agora dar uma máxima rentabilidade àquele espaço, prosseguindo, aliás, aquilo que é o seu fito económico, que é a de gerir o estacionamento em Lisboa e fazê-lo de forma eficiente e eficaz. E, nesse aspecto, penso que este regulamento, no fundamental, garante essa eficácia e essa eficiência e, como tal, terá o nosso voto favorável. Obrigado. Senhores deputados, não havendo mais inscrições, vamos passar ao Sr. Deputado David Valente.
Presidente da Mesa, Srs. Secretários, membros da Comissão Administrativa, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, membros do público. Duas referências rápidas às intervenções que ouvimos. Vou começar pelo Bloco de Esquerda, que, como o meu líder da bancada disse muito bem, o Bloco de Esquerda, já desde a campanha eleitoral há 2 anos atrás, tem feito uma guerra, tem implementado uma guerra e tem alimentado uma guerra supostamente contra o PSD, mas no fundo foi contra os municípios e a cidade de Lisboa. O caso da Braga Parques, ainda, Sr. Deputado Carlos Marques, muita tinta vai correr e muita coisa ainda vamos saber, principalmente contra aqueles que são arguidos e quem acusa e quem é acusado. Portanto, o tempo comprovará quem de facto tinha razão. Mas outro ónus que os senhores terão que provar na campanha eleitoral, e lá estaremos para ver, é o caso do Marquês de Pombal. E quem decidirá vão ser os lisboetas e os alfacinhas. Eles é que vão decidir o ónus daqueles que fizeram uma guerra, se fizeram uma guerra contra a Câmara, contra o partido, ou se fizeram uma guerra contra a cidade. E depois lá estaremos para ver quem é que fez a guerra contra quem e quem é que vai premiar ou castigar quem de facto teve pelos interesses da cidade. Relativamente ao Partido Socialista, já na anterior Assembleia era para ter intervido relativamente a esta situação, que o Sr. Deputado Miguel Coelho fez um ataque, em particular a um deputado da minha bancada, que eu achei francamente injusto e bastante incorreto na altura. Foi que coube-lhe a ele fazer a defesa da honra, se bem que naqueles termos que lhes foram permitidos, e veio aqui mais uma vez acusar esta bancada de falta de solidariedade para com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Devo sublinhar 2 aspectos, Sr. Deputado. Primeiro, o Presidente da Câmara de Lisboa, esta Assembleia e a minha bancada não admite nem assim nenhum deputado, nem nenhum munícipe que diga que esta bancada em algum momento foi ou teve falta de solidariedade, quer com o Presidente da Câmara, quer com os seus vereadores. Em momento algum. Mesmo quando houve suspensões de mandatos de vereadores desta Câmara, esta bancada foi sempre solidária e veio aqui sempre defender e ser solidário com aqueles que foram constituídos arguidos. Sempre. E mais digo, Sr. Deputado, que a memória do Partido Socialista parece ser bastante seletiva. É que o professor Carmona Rodrigues é, apesar de tudo, mesmo que tal fosse verdade, é um independente. E devo relembrar que nós não tratamos nem os independentes, nem os militantes do nosso partido, como Vossas Excelências trataram, quer o Manuel Alegre, quer a própria Helena Roseta, que hoje vai se apresentar às urnas. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos manter... Senhores deputados, eu vou fazer um apelo e uma exigência. O apelo é para recordar que estamos no período da ordem do dia. Estamos a discutir propostas concretas. Portanto, a mesa passará, doravante, a retirar a palavra sempre que Vossas Excelências se reconduzirem para um processo de campanha eleitoral antecipada. Vamos então passar à votação da proposta 133/2007. Senhores deputados, votos a favor? Votos a favor do PSD, PS e do CDS. Abstenções? Abstenções do PCP. Votos contra. E PEV, peço desculpa. Votos contra? Votos contra do Bloco de Esquerda. A proposta 133/2007 está aprovada por maioria. Vamos passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Proposta 172/2007, aprovar o regulamento do concurso de acesso na carreira de bombeiro-sapador do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, nos termos da proposta, ao abrigo da alínea A do número 2 do artigo 53 da Lei nº 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Inscrições, senhores deputados, recordo que para discutir a proposta. Senhora deputada Teresa Almeida. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Senhora Presidente e demais membros da Comissão Administrativa, caros colegas, deputados e deputadas municipais. Da análise da proposta 172/2007, o regulamento do concurso de acesso na carreira de bombeiro-sapador do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa,
desde já refiro que a proposta merece o voto favorável do Partido Socialista. Mas lendo atentamente a proposta, bem como todos os documentos anexos à mesma, estranhei o ponto de desacordo do Sindicato dos Trabalhadores do município de Lisboa no que concerne ao artigo 6 do regulamento, ou seja, a não concordância com o mencionado na proposta acima referida. E passo a citar. Argumentou o Sr. Presidente do Sindicato que com este normativo se estabelece uma situação de privilégio ou favorecimento para os elementos com limitações físicas, situação que, devendo ser tida em conta, não deve beneficiar de tantas vantagens. E eu pergunto, como é possível que em pleno século XXI falarmos de sociedade inclusiva, de luta contra a discriminação para quem é portador de deficiência, se um sindicato que, em meu entender, deve defender todos os trabalhadores, e repito, todos os trabalhadores, e por maioria de razão os trabalhadores com deficiência, verbaliza nesta ata um pensamento desta natureza. De facto, fiquei estupefacta e penso que aqui na Assembleia Municipal não deveríamos ter deixado passar este argumento do sindicato, que, quanto a mim, é incorreto. Muito obrigada. Sr. Deputado Modesto Navarro. Sr. Presidente, dá licença repor um bocado esta questão do artigo 6º e da alteração e da resistência do sindicato. O sindicato, em sede de discussão, pôs a questão. E a questão depois foi acordada e aprovada por unanimidade em sede de discussão. Trata-se de um papel que o sindicato deve cumprir. Havia uma determinada percentagem, passou outra percentagem. Naturalmente, nós confiamos, até pela unanimidade que foi conseguida em seio de discussão, nós confiamos que tenha havido objetividade nesta questão e, ao ser aprovada por unanimidade, justifica-se, portanto, aquilo que foi discutido e aprovado. Muito obrigado. Senhores deputados, não há troca de palavras fora das regras. Vamos à proposta 172 de 2007, vamos votar. Votos a favor. Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que se queira abster, que queira votar contra, está aprovada por unanimidade. Vamos passar à discussão e votação da proposta 174 de 2007. Aprovar a nova repartição de encargos para as partes 2 e 4 da prestação de serviços de aluguer operacional para a adjudicação da prestação de serviços. Aluguer operacional de veículos ligeiros, nos termos da proposta, de acordo com o disposto no artigo 22 do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, e da alínea IR do número 1 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, na sua atual redação. Inscrições para discussão da proposta, Sr. Deputado Sobreda Antunes. Senhora Presidente, mais uma vez. Em setembro de 2003, na proposta número 569, a Câmara Municipal havia pedido a esta Assembleia um aluguer operacional de vários veículos de passageiros. Nessa altura, em 28 de outubro de 2003, o deputado municipal e meu companheiro de bancada, José Luís Ferreira, interpelou o Executivo se estava sendo feito algum esforço no sentido de encontrar viaturas que se movessem a energias alternativas. Respondeu o Sr. Vereador que a sugestão seria contemplada nos concursos seguintes. 3 anos mais tarde, a 3 de outubro do ano passado, a Câmara apresentou a proposta número 420 de 2006, contendo um pedido de lançamento de procedimento por concurso público para a adjudicação da prestação de serviços de aluguer operacional
de veículos ligeiros pelo período de 48 meses, mas sem cumprir a promessa de 3 anos antes. Na altura, os deputados de Os Verdes solicitaram esclarecimentos que, não tendo sido prestados, conduziram a um voto negativo. Hoje, a Câmara recupera as partes 2 e 4 desse texto, agora na proposta número 174/2007, para uma nova repartição de encargos com uma ligeira alteração do seu período de vigência, apenas por não ter sido possível concluir o procedimento de modo a que a prestação de serviços contasse a partir do início do corrente ano, conforme previsto na respectiva autorização de abertura. Ou seja, trata-se de uma mera correção ao período de incidência do aluguer da citada proposta de 3 de outubro do ano passado, donde, seguindo um critério de uniformidade de critérios, a Os Verdes não resta, por motivos de coerência, outro sentido de voto que não seja o de manter o seu voto negativo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, não havendo mais inscrições, vamos passar à votação da proposta 174/2007, cujo sumário foi já lido. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD. Abstenções? Abstenções do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votos contra do PEV. A proposta 174/2007 foi aprovada por maioria. Vamos passar à discussão e votação da proposta número 194/2007, aprovar a abertura do procedimento do concurso público para a aquisição do serviço de refeições, confecção no local, para as escolas do primeiro ciclo do ensino básico e jardins de infância, bem como o programa de concurso e caderno de encargos e designação do júri de concurso, nos termos da proposta, de acordo com o disposto nos artigos 22, 78 e 80, todos do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, e da alínea R do número 1 do artigo 53 da Lei 169/99, de 18 de setembro. Inscrições, Srs. Deputados. Sr. Deputado Duarte Mata. Boa tarde, Sr. Presidente, membros da Comissão Administrativa, Srs. Deputados. Nós vimos aqui lembrar um pouco uma moção que propusemos agora, faz agora um ano, curiosamente, sobre a alimentação saudável nas nossas escolas e que tudo tem a ver com esta proposta. Foi uma moção aprovada por unanimidade, em que, comemorando um Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, aqui trouxemos uma série de medidas que achamos que a Câmara deveria implementar no sentido de melhorar a alimentação das nossas crianças e, paralelamente, promover o exercício físico, etc. A mobilidade sustentável, etc. Foi aprovada por unanimidade, o que nos pareceu muito interessante, e quando verificamos aqui a abertura deste concurso, fomos imediatamente ver a composição das emendas. E a composição das emendas nada trouxe de novo em relação àquilo que são as composições das emendas das refeições das cantinas públicas nos últimos 20 anos. Tirando um ponto ou outro em que pode haver um pouco mais de contenção com os fritos ou com as gorduras, verifica-se que é uma emenda que fica aquém daquilo que foi, nomeadamente, a aprovação aqui por unanimidade, ou, por exemplo, e lembrando que neste ano que passou, muito se falou sobre este tema, inclusive a criação de um Plano Nacional de Luta contra a Obesidade. É, portanto, uma questão nacional que nos parece que é no momento dos concursos e dos cadernos de encargos que ela deve ser discutida, não é depois. Depois é, de facto, muito difícil de inverter e fica na boa vontade de cada um. Verificamos, por exemplo, nestas emendas, que os fritos são restringidos de 15 a 15 dias, mas, da mesma forma, pratos compostos de carne picada, bolonhesas, etc., podem ser uma vez por semana. Portanto, já poderemos ter à segunda-feira um prato de fritos, à terça-feira um prato de bolonhesa e, por exemplo, salsichas, fiambres e similares, produtos enlatados, uma vez de 15 a 15 dias, já podemos ter à quarta-feira. Portanto, isto não traz de facto nada de novo em relação àquilo que devia ser hoje as preocupações na linha da frente da alimentação.
E é lamentável porque mostra que às vezes aprovamos aqui coisas que temos a sensação que depois não vão ser implementadas e quando vemos estas coisas temos a certeza que não vão. Verificamos outra situação que é, existe alguma discriminação do tipo de alimentação, não é aqui contemplada a alimentação vegetariana. A alimentação vegetariana é uma opção de cada um. Dizem os nutricionistas que pode ser uma opção mista com a carne e o peixe, ou seja, que em Portugal se come muita proteína animal e que poderia ser reduzida e alternada com a alimentação vegetariana. Essa opção não é aqui sequer contemplada, o que nos parece, em relação àquilo que são as emendas pela Europa fora, uma questão quase insólita. Quer dizer, no século XXI, em pleno ano de combate à obesidade, nós não temos sequer para as crianças a emenda vegetariana como opção. E, portanto, parece-nos que nós vamos votar a favor desta proposta porque em política há, de facto, coisas que são mais importantes do que estes aspectos que estamos aqui a dizer. Mais importante é que os pais não estejam a pagar estas refeições, que as crianças tenham alimentação. Pronto, isso é evidente, não iríamos aqui fazer de outra forma, mas não podemos deixar de vir aqui lembrar esta situação para que todos possamos rapidamente rever este caderno de encargos, assim que possível, e adequá-lo àquilo que são, neste momento, as intenções dos nutricionistas e mesmo do Governo em relação a esta matéria. Muito obrigado. Muito peculiar, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Páscoa. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores membros da Comissão Administrativa, senhores deputados municipais. Em relação a esta proposta 194 e à seguinte, eu já agora aproveito, se a mesa me der licença, para uma intervenção em que iria cobrir as duas. Desde que seja no âmbito das propostas. Vou extravasar um bocadinho, mas garanto que não é mais do que um minuto, se me der licença, por favor. Portanto, em relação a estas propostas e ao que diz respeito à alimentação escolar, eu, aliás, começaria por dizer que ouvi com atenção a intervenção anterior e concordo com ela, até porque, de facto, o ano passado aprovámos aqui uma moção nesse sentido e acho que, de facto, deveria haver algum cuidado em relação às emendas. Pronto. Mas em relação às propostas, o PCP, obviamente, vai votar a favor das duas, porque, neste momento, isto é realmente um imperativo e, de facto, não podemos deixar as crianças em Lisboa sem garantirmos através desta proposta, portanto, os cuidados alimentares minimamente adequados. Digo minimamente porque poderiam ser melhores com a tal dieta. Mas também não podemos deixar de dizer, e à semelhança do que já afirmámos muitas vezes no passado, que a nossa proposta em relação à alimentação escolar deve, de facto, passar por confecção no local através das condições adequadas que penso que futuramente, não compete obviamente no âmbito desta Comissão Administrativa, mas que futuramente deverão ser equacionadas pela Câmara. Dado que isto é uma questão de educação, e é só mesmo meio minuto, Sr. Presidente, também não poderia deixar de lamentar que estes 2 anos, de facto, de gestão na área da educação tenham chegado a uma situação em que se chegou, com dívidas, atrasos nos pagamentos, com as atividades de enriquecimento curricular quando completamente degradadas, situação que lamentamos. Portanto, esperemos que no futuro estas questões sejam realmente acauteladas. Obrigada. Senhores deputados, vamos então votar a proposta número 194 de 2007. Peço desculpa, a Sra. Presidente da Comissão Administrativa tem a palavra. Peço desculpa, Sra. Presidente, de facto não houve aqui intervenções especialmente contra esta proposta. No entanto, foi uma proposta relativamente à qual a Comissão Administrativa esteve a analisar com todo o cuidado e, portanto, penso que me cabe trazer alguns esclarecimentos e destacar algumas questões muito positivas nesta proposta. Desde logo o facto de estarem cauteladas a possibilidade de serem servidas emendas
para grupos gastronómicos com culturas diferentes. E penso que isso é uma característica muito positiva desta proposta. Naturalmente estarão englobados, se houver mães que assim o entendam, também mães ou pais, a possibilidade da alimentação vegetariana. Tivemos o cuidado e, no âmbito da Comissão Administrativa, de analisar inclusive a composição das emendas e também nós, porque cada um de nós tem a nossa própria experiência, temos comentários e observações relativamente a esta. E a conclusão a que chegamos é que, sem prejuízo de um caminho que importa fazer no sentido de uma alimentação cada vez mais cuidada das nossas crianças, também não se pode impor regimes gastronómicos que contrariem totalmente aquilo que são os hábitos alimentares. E, portanto, este é um caminho que se tem que fazer gradualmente, por forma a que se possa cativar o gosto e o paladar das crianças pelas emendas que são propostas. E daí entendermos que esta é uma proposta que está absolutamente equilibrada dentro destes princípios. Senhores deputados, vamos então passar, muito obrigada, Sr. Presidente, vamos passar à proposta número 194 de 2007. Votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PV, Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que se queira abster? Votar contra? Aprovada por unanimidade. Vamos passar ao aditamento. Ponto 8, proposta número 195/2007, aprovar a abertura do procedimento do concurso público para a aquisição de serviço de refeições transportadas para as escolas do primeiro ciclo do ensino básico e jardins de infância, bem como o programa de concurso e caderno de encargos e designação do júri do concurso, nos termos da proposta, de acordo com o disposto nos artigos 22, 78 e 80, todos do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, e da linha IR do número 1 do artigo 53, da Lei nº 169/99, 18 de setembro, com a sua atual redação. Inscrições? Não há inscrições. Vamos então passar à votação da proposta. Senhores deputados, votos a favor? Votos a favor do CDS-PP, PSD, PS, PCP, PV, Bloco de Esquerda. Algum senhor deputado que se queira abster? Votar contra? Foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, está terminada a nossa sessão. Muito obrigada pela vossa participação.